O Flamengo acabou de ganhar do Benfica em Portugal, mas isso aqui não é sobre um amistoso, isso aqui é sobre um padrão. Porque não é de hoje que o Flamengo entra contra o europeu e realmente complica. Ganha do Chelsea, bate de frente com o Bayern, leva o PSG pros pênaltis e agora vence o Benfica fora de casa. Então a pergunta não é mais sobre foi sorte ou não. A pergunta agora é outra, porque o Flamengo sempre complica pros europeus. E a resposta vai muito além de um jogo. Antes de tudo, vamos organizar um pouco o cenário. Esse jogo contra o Benfica valia a taça do Algarve, em Portugal. Era um amistoso de pré-temporada pro Benfica, ritmo mais baixo, jogadores voltando de férias. Mas mesmo assim, o Flamengo foi lá e venceu por 2-1. E quando você junta esse resultado com os últimos confrontos contra europeus, desde 2025, começa a aparecer um padrão muito interessante aqui. A vitória por 3-1 contra o Chelsea, a derrota por 4-2 pro Bayern, empate 1-1 com o PSG, perdendo nos pênaltis, claro. E vitória por 2-1 contra o Benfica agora. Ou seja, o Flamengo não só compete, ele incomoda de verdade. E isso não acontece por acaso. Todos esses jogos, sejam empate, derrota ou vitória, o Flamengo conseguiu competir de igual para igual, ou pelo menos complicar a vida dos europeus com o mais alto nível possível. Mas aqui vai entrar a raiz de tudo, que é uma construção desde 2019. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Desde 2019 começou uma transformação, não só em elenco, mas em mentalidade no clube. O clube passou a investir pesado, melhorar a estrutura, profissionalizar departamentos e principalmente pensar futebol em nível internacional. O Flamengo deixou de ser só dominante no Brasil e começou a se montar para competir com os clubes de fora. Isso é uma tacada de mestre do Flamengo, assim, porque ele elevando o nível dele a competir lá fora, ele automaticamente eleva o nível dele competindo aqui. E claro, a gente não pode deixar de falar dessa reconstrução desde 2019 sem citar a construção feita pelo Bandeira de Melo, que só estamos aqui até hoje por causa do Bandeira de Melo que recuperou o Flamengo, né? O segundo ponto, que é o que o Flamengo tem hoje: centro de treinamento de altíssimo nível, elenco profundo, jogadores com experiência a nível internacional, como Jorginho, por exemplo, e já passou a ter Davi Luiz, Vidal, entre outros nomes. E, claro, a capacidade financeira para competir. Isso reduz muita diferença para o futebol europeu, porque o problema nunca foi só técnico, era estrutural. E hoje isso mudou. O terceiro ponto para o Flamengo conseguir competir com europeus é esse aqui, que é um ponto chave na história. Para mim, é um ponto chave que é o Felipe Luiz. Em 2025, o Flamengo deu um salto tático muito grande. O time passou a jogar no futebol muito mais moderno, mais compacto, mais posicional, mais intenso e com mais inteligência sem a bola. Isso aproxima o Flamengo de um padrão europeu, não só em qualidade, mas em comportamento de jogo. E que trouxe, não só à toa, o Flamengo fazer uma belíssima campanha no Mundial de Clubes, sendo competindo no mais alto nível e empatando perdendo pro Bayern de Munique, empatando com o PSG no final de temporada. Que foram fazer um dos jogos mais históricos de semifinais de Champions na história. Quarto ponto é o Jardim herdando um time pronto. Agora entra o Jardim. Ele chega em uma missão difícil, ele tem que manter o nível e, se possível, evoluir ainda mais. E esse jogo contra o Benfica mostra um início positivo. Claro, até aqui a temporada do Flamengo foi ok, mas esse jogo contra o Benfica mostra que possa ter um time evoluindo. E, claro, mesmo sendo um amistoso, o time ainda apresenta movimentação coordenada, uma ideia de jogo clara e uma organização ofensiva. Muito disso vem do trabalho anterior, mas manter isso já é um grande mérito do Jardim. Claro, com algumas movimentações e algumas ideias já implementadas por ele. Agora, já que a gente ressaltou como o Flamengo consegue competir com europeus, eu quero falar um pouco também sobre o jogo contra o Benfica, que teve alguns pontos muito bons e muito importantes. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar desse jogo contra o Benfica, que pode ser muito importante para a temporada, é uma clara evolução de Emerson Royal. Ele evoluiu muito nesses últimos meses, né? Este ano como um todo. Hoje ele é um lateral mais seguro defensivamente, mais consistente e melhor na tomada de decisão. Isso dá equilíbrio pro time, porque hoje no lateral não pode ser só ofensivo, né? Ele tem que saber sustentar o sistema também. E pra mim, uma excelente partida do Emerson Royal, que mostra uma grande evolução. O segundo ponto que eu gostaria de falar é o do Lino jogando por dentro. Pra mim, uma grande sacada do Jardim. Praticamente, ele ocupa a função da Arrascaeta, né? Jogando como aquele homem mais avançado, ainda assim por dentro. E funcionou muito bem, cara. Porque ele vira um jogador muito móvel, difícil de marcar e que aparece em vários setores do campo. E tem uma vantagem: ele é ponta de origem, ou seja, ele tem velocidade para atacar o espaço. Se ele cair para as laterais, ele consegue trabalhar muito bem, mas também ele tem uma capacidade de associação para jogar por dentro. E o resultado, é claro, ele fica mais participativo, decisivo e o senhor do jogo contra o Benfica, ele, Samuel Lino. Claro, na hierarquia ainda tem a Arrascaeta como a principal opção para a função, tem o Paquetá também, mas o Lino já começa a ser uma opção quando não tiver nenhum dos outros dois, né? Que pode acontecer, já aconteceu inclusive. Mas aqui vai uma alternativa
muito interessante. O outro ponto é uma surpresa, cara. Fui surpreendido, joga muita bola. Johnny, o garoto da base que entrou sem medo na lateral esquerda. E mais do que isso, jogou bem, se impôs, mostrou personalidade. Não é à toa que já tem olheiro de olho nele, porque lateral com esse nível de maturidade é bem raro, ainda mais na idade dele. E o último ponto que eu gostaria de falar é ele. O Wallace-Yan, o destruidor de europeus. É o melhor, esse é o apelido que ele gostaria de pegar pra ele. Além de ser resenha, é um apelido engraçado. E cara, é uma história fantástica, né? Ele passou por uma fase muito difícil, muito por maturidade, mas aparece de novo e contra o europeu. Gol contra o Chelsea, gol contra o Benfica, gol contra o Laçango, alguma coisa assim. Até esqueci o nome do time, mas assim, claro, sem desrespeitar o adversário, mas é um time muito abaixo, né? Que foi o segundo amistoso do Flamengo agora, esse meio de ano. E mais do que o gol, né? A postura do Wallace-Yan me surpreendeu bastante. Mais tranquilo, mais focado. E a entrevista depois do jogo mostra bem isso. Se a cabeça estiver no lugar, ele pode virar uma peça muito importante do Flamengo nessa temporada. Mas aqui vai o ponto principal, cara. O Flamengo complica para os europeus porque hoje ele joga em um nível muito mais próximo dele. Não só é só em talento, é em estrutura, é em ideia de jogo, elenco montado e uma mentalidade que o Flamengo introduziu no próprio clube, uma mentalidade de se aproximar ainda mais dos melhores, né? Porque a gente seguiria os outros, vamos se espelhar nos melhores, né? Como o próprio presidente falou, mira na lua, se errar, atinge alguma das estrelas, né? E cara, quando você junta tudo isso, o jogo deixa de ser desequilibrado e você consegue competir melhor. Mas agora aqui fica uma pergunta: até onde esse Flamengo pode ir contra europeus de verdade? Porque uma coisa é amistoso, claro, outra coisa é jogo grande, valendo título. Será que esse nível se mantém ou ainda falta um passo para realmente bater de frente de igual para igual com eles? Então é isso, galera. Se você curtir essa análise, já deixa o like, se inscreve no canal para mais conteúdo assim, direto ao ponto, com uma análise mais direta, né, mais vertical, por assim dizer. E comenta aqui embaixo: o Flamengo hoje está no nível europeu ou ainda falta algo para chegar lá? E não esquece, hein, vai lá assistir o último vídeo do canal, porque eu falei sobre um problema que pode fazer o Flamengo perder a temporada. Esse tipo de jogo só deixa esse alerta ainda mais importante, né? Valeu, galera. Falou, valeu, tchau.